Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje venho-vos falar do Enigma do Quarto 622 de Joel Dicker. O primeiro livro que eu li do autor foi A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, que se tornou um dos meus livros favoritos e ainda hoje é o livro dele que eu mais gosto, porque foi totalmente surpreendente e eu não estava à espera de nada e não conhecia o autor, portanto também não tinha expectativas nem nada e deixa-me completamente arrebatada e obviamente depois quis ler todos os livros dele. Só me falta ler o primeiro, tenho ali, mas adorei todos os livros dele e portanto quando este saiu eu disse obviamente que ele tinha que entrar para a minha wishlist porque eu ia querer lê-lo com certeza. E portanto, quando ele chegou cá à casa, eu comecei logo a lê-lo. E só não terminei logo porque, entretanto, começava agosto e eu tinha que acabar umas coisas. Então eu comecei a lê-lo e pronto, lá está, não estava mesmo a conseguir parar. E entretanto, por acaso, houve umas amigas minhas que me foram pedindo recomendações para o verão e eu ainda não o tinha acabado. E eu já estava a dizer, comprem este que este vale a pena. Mesmo não sabendo o fim, eu avisei que não sabia o fim, também estava a descobrir o livro, mas realmente o autor diz aqui uma coisa muito interessante que eu consigo mesmo transpor para a leitura deste livro, que é o fim às vezes não é o mais importante, é toda a viagem que nós fazemos, do início até ao fim, todas as sensações que vamos tendo de leitura, já valem a pena, mesmo que o final às vezes não seja o melhor. E não estou a dizer que o final aqui não é o melhor. Eu é que na fase em que estava ainda não sabia como é que iria ser o final. Apesar de eu ter conseguido descobrir aqui quem era o assassino, apesar disso, o Joel Dicker conseguiu-me ir surpreendendo ao longo de todo o livro. Portanto, fosse o final qual fosse, a não ser que fosse em aberta e eu ia ficar chateada, mas fosse o final qual fosse, para mim, ia valer a pena por toda a experiência de leitura que ele me proporcionou. Então o que é que eu achei deste livro? E começando se calhar um bocadinho pela história, sem contar nada de muito especial, já sabem que eu não dou spoilers, este livro é muito especial porque o autor acaba por ser personagem do próprio livro e ele consegue misturar o livro que ele está a escrever com a vida dele, digamos assim. Ao longo do livro, especialmente no início, ele vai homenagear uma pessoa que para ele é muito importante e por isso fala nos livros anteriores, um bocadinho, não muito, e foi aí que eu me fui apercebendo que realmente o autor estava a ser, pelo menos nessa parte, relativamente sincero. Por isso eu acho que é um livro muito pessoal e muito íntimo nesse aspecto, nessa parte. Apesar de ele não escavar demasiado e eu também não sei até que ponto ele inventou ou até que ponto é mesmo realidade, mas eu achei essa parte genial. Portanto, nós temos o autor a ser personagem e a contar algumas coisas que parecem ter sido realidade e depois temos a história e o livro. Portanto, a história do livro é ele, por uma determinada situação, decide ir passar um tempo num hotel e descobre que um dos quartos deixou de ser 622, portanto passa do 621 para 621 bis ou 623 bis, já não me lembro. Portanto, não existe o 622, ele fica intrigado e vai tentar perceber o que é que se passou. E descobre que houve lá um homicídio. Isto é o início do livro, portanto, o livro começa com um homicídio. E, portanto, nesse aspecto eu não estou a dar nenhum spoiler, vá. E depois, o interessante é que nós demoramos muito tempo do livro, onde já sabemos que existe um assassino, nós não sabemos quem é que faleceu. E ele vai brincando connosco nesse aspecto. E é isso que vai fazendo também com que nós queiramos sempre continuar. Tipo, mas quem é que afinal morreu? Mas como é que ele me está a contar tanta coisa e eu mesmo assim não consigo perceber? Mas foi este, foi aquele? Ou seja, nós não procuramos só um assassino, nem um motivo, nem o que é que aconteceu. Procuramos mesmo quem é que morreu também. Eu posso estar muito distraída e ele ter contado logo no início, mas eu não tinha percebido. E depois vamos tentar perceber também o que é que aconteceu. Mas vamos perceber imensas coisas, há aqui muitas personagens e nós vamos saber muito da vida de muitos deles. Vamos ao passado, vamos ao futuro, vamos ao presente, é uma grande salganhada, mas tão bem estruturada que nós não nos sentimos perdidos, nós sabemos onde é que estamos no tempo e com que personagens, enfim. Foi sem dúvida um livro que trouxe muitas emoções, muita vontade de correr e de ler. Eu, apesar de como vos disse,
Eu em julho tive mesmo muito trabalho e portanto estava a trabalhar no meu horário de trabalho e a trabalhar extra para o meu trabalho, porque queria acabar alguns pormenores de algumas coisas e eu então só podia ler mesmo pouco e mesmo assim eu consegui devorá-lo rapidamente. Nos meus primeiros dias de férias foi quando eu consegui terminá-lo e eu não estava a conseguir aguentar porque realmente nós queríamos saber tudo. Recomendo este livro, sem dúvida alguma, mas se quiserem começar, se calhar eu começaria pelo Harry Quebert, para mim é o favorito. Mas este livro também está, sem dúvida, muito bom. Muita coisa a acontecer, enfim, um thriller muito, muito interessante. Escrevam-me aí em baixo se já leram alguma coisa do autor, escrevam-me se já leram este livro ou se estão a pensar ler e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!